Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto, e nós estamos aqui para mais um vídeo, para dar continuidade ao nosso vídeo. Você sabe, todos os nossos vídeos são numerados. Você vai ver no início da introdução do vídeo e depois no final do vídeo, você vai ver o número do vídeo, a numeração, e você vai ver também a data em que o vídeo foi gravado. Então você pode fazer uma consulta em todos os nossos vídeos passados. Todos eles estão ali disponíveis. Lembrando que os primeiros 66 vídeos nós estamos alocados, né? Esses vídeos estão alocados num outro canal, né? que era o meu canal principal. Mas como eu falava de muitos assuntos, eu resolvi criar um canal somente para falar do Botafogo. Lá no outro canal eu falo de política, falo de religião, falo de muitas coisas. Então aqui eu falo só do Botafogo. Eu ainda estou trabalhando, tentando trabalhar na realidade para trazer todos os vídeos que estão lá para cá. Mas isso é um trabalho que não é muito fácil e eu reconheço que eu não tenho muita paciência. Tempo eu tenho, mas eu não tenho muita paciência. Eu já estou com uma certa idade, então me falta ali habilidade, né? Habilidade digital para poder fazer esse trabalho. Aí tem um negócio lá de copia link, traz link para cá, traz link para lá. Aí eu fico meio enrolado. Mas a gente vai trabalhar para que isso ocorra muito em breve. Trazer todos os vídeos para o canal. Então vai ser do vídeo 1 ao vídeo 592. Esse é o vídeo 592 que eu tô trabalhando com vocês aqui. Que eu estou dialogando, conversando com vocês. Bom, então, nós estamos aqui para falar do Botafogo. Essa é a grande realidade. E como notícia do Botafogo, nós já sabemos que o Cris Ramos, né, como ele é chamado, o Cris Ramos, chegou ontem, vai assinar o contrato com o Botafogo, vem com o empréstimo com obrigação de compra, caso ele atinja algumas metas. Ah, Celso, quais são essas metas? Cara, geralmente as metas para um centroavante está ligado à quantidade de jogos, à quantidade de gols que ele faz, né? E são as metas mais factíveis, né, para um centroavante. O centroavante vai viver de gol e vai viver das partidas. Quanto mais ele mostrar valor, qualidade, mais ele vai ser utilizado, porque nós ainda estamos em três competições. Então, o gerenciamento do nosso elenco vai ser muito grande. Então, o Cris Ramos chegou para assinar contrato e em breve estará disponível aí para ser utilizado. Talvez não agora contra o Palmeiras, mas talvez para a semana que vem ele esteja disponível. E de repente até para contra o Palmeiras também. A gente não sabe. Mas precisa treinar, né? Nós não vamos ter tempo para treinar. Nós vamos jogar amanhã, quinta-feira. Ele só teria sexta-feira para treinar. E ainda assim, tem que fazer exames médicos. Todos esses detalhes eu acho que não vai estar pronto para enfrentar o Palmeiras, não. Mas na outra partida do Campeonato Brasileiro, ele vai estar em condições. Também não dá condições para inscrevê-lo na Libertadores, né? Porque os 5 jogadores inscritos, eles já foram inscritos. Então não tem mais tempo para colocar ali o Cris Ramos no elenco. Assim como também
não deu para colocar o Jordan Barreira, que voltou a treinar, já está treinando com o grupo, está treinando com bola, mas não foi inscrito para Libertadores, então provavelmente estará disponível para o jogo do Palmeiras. Esse sim, disponível para o jogo do Palmeiras, em virtude dele já estar há bem mais tempo no clube, já tem o conhecimento do David Ancelotti sobre suas características, sobre o seu futebol, já tem sido acompanhado nos treinamentos e ele pode estar lá disponível. Você sabe, o nosso jogo contra o Palmeiras é o primeiro jogo do retorno, mas o Botafogo ainda tem 2 jogos a menos, uma confusão danada ali no calendário do futebol brasileiro, e a necessidade, dependendo até do resultado aqui da LDU de amanhã, né? Botafogo e LDU amanhã, dependendo desse resultado, o Botafogo pode entrar até com força máxima. Não necessite fazer o gerenciamento, né? Aquela manutenção da minutagem, né? O controle da minutagem do jogador. Dependendo do resultado, pode jogar força máxima contra o Palmeiras e contra a LDU lá na altitude, jogar com um time mesclado, né? Um time mesclado entre os jogadores reservas e os titulares. Assim como nós fizemos contra o Peñarol, você deve se lembrar, contra o Peñarol nós entramos dessa forma. Foi um time bem modificado. Bom, então essa é a primeira notícia. Cris Ramos chegando, Jordan Barreira treinando e o Botafogo ganhando cada vez mais opções, né? O David Ancelotti ganhando mais opções. Estamos na dificuldade de contratar o zagueiro. O zagueiro ainda não foi definido. Você sabe, o Botafogo tem algumas opções, né? Não sei, o caso do Dantas se encerrou. Não sei a questão do Alex, que também ainda não está definida. Não vi nada na mídia. Tem o Gabriel Bahia e tem o Gustavo Medina. Esses jogadores são os zagueiros pelo lado direito que o Botafogo está tentando contratar. Pode ser que apareça mais algum nome aí em sigilo, em segredo, mas na realidade são esses nomes. E infelizmente, cara, ainda não chegou o acerto final. Seria bom que chegasse agora, essa semana, para que na próxima semana o Botafogo já tenha como treinar pelo menos esse zagueiro, para que ele possa jogar no outro final de semana. Porque durante a semana nós vamos enfrentar amanhã a LDU e no meio da semana que vem nós vamos voltar a enfrentar a LDU lá em Quito, né? Eu acho que a LDU joga em Quito. Então nós vamos ter esses problemas. Seria bom que já tivesse também um zagueiro. Bom, ontem foi sorteado, né, o nosso adversário na Copa do Brasil. Teve o sorteio ontem e nós vamos pegar o Vasco. Eu, inclusive, fiz um comentário na live do Anderson Mota, na live do Gigante Glorioso. E eu fui acompanhando uma, fui acompanhando outra. Então, eu falava, cara, minha opinião, o ideal para o Botafogo seria pegar o Vasco ou o Fluminense. Eu falava isso, fiz esse comentário antes de começar o sorteio. Por quê? Por uma questão de logística. Eu ainda coloquei assim. Eu falei, por uma questão logística, o ideal era o Botafogo pegar Vasco ou Fluminense. Por quê? Porque pegar, cara, o time por time, cara, futebol é ali, é dentro do campo, é 11 contra 11. Não importa se você vai jogar contra um clássico, se você vai jogar um clássico, ou se você vai jogar uma partida com um time que não é tão badalado, vamos colocar essa palavra, tão badalado assim, né? Então, cara, não existe isso. Qualquer um pode ganhar de qualquer um. É como a pessoa fala,
Ah, o cara tem o Botafogo tem obrigação de ganhar. Ué, mas o adversário também pensa a mesma coisa. A torcida adversária também pensa a mesma coisa. Pensa que o Sport tem obrigação de ganhar do Botafogo, que o Juventude tem obrigação de ganhar do Botafogo, que o Vitória tem condições tem obrigação de ganhar o Botafogo. E isso, cara, é coisa da cabeça do torcedor. Isso não existe no futebol. O Botafogo ganhou o Paris Saint-Germain, o Juventude ganhou o Corinthians, e assim vai. Já, como diz aí, essa frase do Renato Paiva é muito legal, né? O cemitério do futebol tem muito favorito enterrado lá. Tem muito favorito enterrado lá. Então, por uma questão só de logística. Por quê? Porque nós não vamos ter que viajar. Você sabe, o Brasil é um país muito grande. Então, por exemplo, tem gente que vai jogar no Paraná. Vai ter um clássico em Minas. Esses dois times também não vão precisar viajar. Mas vai ter o jogo do Fluminense com o Bahia. O Fluminense já vai ter que se deslocar para a Bahia. Então, dentro desse aspecto, eu falava, cara, por uma questão de logística, o ideal é o Botafogo pegar o Fluminense ou o Vasco. O que aconteceu? Aconteceu que no sorteio o Botafogo pegou o Vasco e logo em seguida, no mesmo chaveamento, veio o jogo Fluminense e Bahia. Então pode ser que o Botafogo não precise viajar jogando com o Vasco e caso o Botafogo passe, não precisará viajar caso o Fluminense passe também. Vai jogar um jogo no Maracanã, um jogo em São Januário, e 2 jogos no Newton Santos, dentro desse critério aí que eu falei para você, passando do Vasco e passando o Fluminense. Então, cara, para o Botafogo vai ser maravilhoso. Por quê? Porque você descansa mais. Você pode recuperar melhor os seus jogadores. Correto? Então, esse é o chaveamento do Botafogo na Copa do Brasil. Primeiro pega o Vasco. Se passar do Vasco, vai pegar o vencedor de Fluminense e Bahia. Eu, na minha opinião, por conta da logística, prefiro que pegue o Fluminense. Ah, mas é clássico, cara. Não tem esse negócio de clássico. Vai pegar o Cruzeiro? Vai pegar o Atlético Mineiro? Vai pegar o Atlético Paranaense? É bem complicado essa situação, entendeu? É bem complicado. Vai pegar o Bahia? Então, todos esses clubes aí estão bem consistentes, né? Então, são jogos difíceis que o Botafogo vai ter. Eu esqueci o outro time do chaveamento que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Eu sei que um é o primeiro jogo lá é o Cruzeiro com o Atlético Mineiro. Sei que tem Atlético Paranaense e um time do futebol brasileiro, que eu agora não lembro qual, Atlético Paranaense. Eu acho que é São Paulo, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Que a gente vai ver aqui rapidinho. Aqui na Copa do Brasil. Vamos ver aqui. Copa do Brasil. Vamos pesquisar aqui. Ah, sim, Corinthians. Atlético Paranaense e Corinthians. Eu ainda acredito que a final possa ser Botafogo e Corinthians. Eu acredito que a final possa ser Botafogo e Corinthians. Então, Atlético Mineiro e Cruzeiro, correto? Atlético Paranaense e Corinthians, Fluminense e Bahia, Botafogo e Vasco. Esses são os confrontos aí da quarta de final. E aí nós esperamos que a gente chegue nesse denominador comum. Bom, agora o nosso jogo também contra a LDU, né? Amanhã. Você sabe, o Botafogo vai continuar jogando com 2 zagueiros canhotos. Eu acredito nisso por conta de tudo que o David fez, né?
vem fazendo nessas duas partidas que nós não contamos com o zagueiro pelo lado direito. Ele promoveu o Cauã Branco, né? Promoveu o Cauã Branco ali ao banco de reservas, mas só vai utilizar numa extrema necessidade. Porque também tem a questão do Newton, né? Que pode fazer aquele zagueiro pelo lado direito. Mas ele também não vai improvisar desta forma. Então eu acredito que ele entre com John, Vitinho, o Alexander Barbosa, o David Ricardo, o Alex Telles, o Danilo e o Marlon Freitas, o Arthur, Savarino, Montoro e Arthur Cabral. Esse é o time que eu gostaria que entrasse amanhã em campo. Né? Que entrasse amanhã em campo. Muita gente está questionando a situação do Matheus Martins, né? Matheus Martins, cara, mas o cara tá vindo de contusão. Não é o ideal agora, não é o ideal agora, lançar mão desse jogador no início do jogo. O ideal é que ele entre no decorrer do jogo, até porque ele se porta bem melhor quando ele entra no decorrer do jogo. Não é que ele só saiba jogar o segundo tempo, não é isso. É que pelas características táticas do Botafogo, ele se daria melhor no segundo tempo. Depois que o adversário estivesse um pouco mais cansado, depois que o adversário sofresse aquela intensidade, sofresse aquela pressão do Botafogo, tivesse ali mais exausto, porque você sabe que o gramado sintético do Botafogo exige bastante do jogador. Então aí nesse caso você colocaria ali o Matheus Martins no segundo tempo. O Botafogo vai continuar sem o Caio Fernando, sem o Cuiabano, por conta de lesão, sem o Jordan Barreira, porque não foi inscrito. Então, nós vamos ter esses desfalques, né? Vamos colocar assim, esses desfalques. O goleiro Neto foi inscrito, porque, como eu falei ontem, né, em virtude da contusão do Caio Fernando, em virtude da contusão do Cuiabano, se bem que o Cuiabano já estava inscrito, né, mas sobrou ali uma vaga para colocar o quinto jogador, porque não seria colocado o Jordan Barreira, que também vem de uma contusão, seria uma incoerência. A não ser que você não tivesse ninguém para inscrever, aí você inscreveria, né? Então, o Botafogo está nessa situação. Tem ainda a questão aí de Marinax com John Textor, e agora tem um outro empresário lá que está querendo se juntar. Tem uma confusão nesse sentido, e aí eu não gosto muito, até porque eu não entendo nada, então só estou falando que esse assunto também percorre, né, a mídia independente do Botafogo e até mesmo a mídia tradicional. A mídia tradicional não aconselho que você veja nada sobre o Botafogo. Eu te oriento, se você gosta do assunto, você pode procurar o Manel, o canal do Manel, que são as pessoas que eu vejo que entendem melhor sobre o assunto, ok? O canal do Manel, o Gigante Glorioso, o Terapia Alvinegra, né? O Caboclo, esse pessoal aí entende bem desse assunto. Pode explicar bem melhor essa situação. Mas a situação do Botafogo é tranquila. O Botafogo não tem problema. Quem tem problema, como eu falei já, é o John Textor, né? Que ele que tem que procurar a fórmula para recomprar o Botafogo, para tirar o Botafogo de um setor, colocar no outro de maneira amigável, de maneira tranquila e de maneira que seja mais fácil para administrar o Botafogo. Então, é dentro disso aí. Ok? Eu vou ficando por aqui. Você já sabe, se inscreve no canal,
ativa o sininho, compartilha os vídeos, chama seu amigo, chama seu familiar, compartilha nos grupos do WhatsApp, dá like, muito like e saudações alvinegras.